Boa noite, meus amigos. Como é bom estar com vocês aqui novamente nessa terça-feira, né? Hoje nós vamos dar início ao nosso 8º estudo, ainda capítulo 5 do Evangelho de Mateus, não é? Com a interpretação de Emmanuel, que sempre traz uma visão diferenciada, né, dessas passagens bíblicas. E antes de iniciar, sempre como de costume, vou deixar um recado, né, agradecendo primeiramente àqueles que estão deixando os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. Eu sempre vou lá dar uma olhada e isso contribui muito, né, para minha ter quarta aula, né, que é a aula ao vivo que nós fazemos todas as vezes depois de um ciclo de 3 aulas gravadas, certo? E quem ainda não deixou nenhum comentário, vai lá, por favor, deixe o comentário, ajude a gente a crescer junto nesse estudo. Tá certo, meus amigos? Então, antes de darmos início, como de costume, vamos fazer a nossa prece, né? Eu pediria que, neste momento, a gente acalmasse realmente os nossos corações, chegássemos, né, onde quer que nós estejamos, chegássemos realmente no local, esquecêssemos um pouco os problemas, né, as dificuldades, as preocupações que possam ter, e vamos nos concentrar realmente somente no estudo de hoje, para que a gente possa realmente receber toda a inspiração necessária, possamos realmente ser bem influenciados, tá bem? Para que essa aula possa fazer os bons efeitos que ela tem o condão de fazer. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos agora, e elevando mais uma vez o pensamento ao Mestre Jesus. Vamos acalmando a nossa mente, vamos vendo a figura amiga do nosso Mestre nos abraçando, sorrindo para nós, alegres por essa reunião que nós estamos fazendo hoje juntos, né? Cada um em sua casa, cada um em seus lares, com um único objetivo, né? Que é crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente e aprimorar os nossos conhecimentos acerca das palavras que Ele nos deixou. Que possamos mentalizar também a todos aqueles que necessitam dessa palavra, que necessitam ser tocados pelo amor de Cristo, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade ainda por conta dessa pandemia, que nós possamos vibrar para todos esses corações, levando a eles todo esse sentimento de fraternidade, de auxílio que eles necessitam. Abençoa, Pai querido, nosso propósito de nos tornarmos pessoas melhores e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, vamos dar início, então, à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar com já nosso estudo 8, né, das lições de Emmanuel. Vamos dar continuidade, como eu havia dito, ao capítulo 5. E hoje vamos falar do capítulo 5, versículo 17. Né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Né? Essa é uma passagem muito interessante, porque Jesus deixou bem claro que a intenção dele, né, com a sua chegada, não era, ao contrário, destruir aquilo que Moisés tinha dito. Ao contrário, ele veio trazer uma nova versão, né, uma nova forma de olhar para aquelas leis. Ele veio amenizar as suas leis com amor, não é? E a gente, quem vem estudando o Evangelho, quem teve a oportunidade de estudar e está estudando aí no canal mesmo, o livro Boa Nova, a gente percebe que houve toda uma preparação, né, para a vinda de Jesus, para que ele pudesse trazer essa nova mensagem. Né? Então ele realmente não veio destruir a lei, ele veio fazer cumprir a lei de amor e de fraternidade, que foi dita por Moisés, mas que foi dita de uma outra forma em razão da época que se vivia. Tá certo, meus amigos? Mas vamos dar continuidade e vamos ver o que Emmanuel, né, tem para nos dizer acerca dessa passagem. E ele traz um texto do livro que se chama Lei e Vida, né? Lei e Vida. Não matarás, diz a lei. E aí o Emmanuel nos fala bem claramente, o texto não se refere, porém, unicamente a vidas dos semelhantes. Então, o Emmanuel vem trazendo nesse texto uma interpretação muito, muito engrandecedora para todos nós. Né? Tenho certeza que nós todos iremos nos identificarmos de alguma forma
com todas essas passagens, esses pontos, né, esses parágrafos que Emmanuel nos traz. Então vamos lá. Ele continua: não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Vocês entenderam? Não é apenas matar a vida, mas também matar as atitudes dos outros, as intenções dos outros, os sonhos dos outros. Ele vai continuar falando sobre isso. Não dilapidarás a esperança de ninguém, ou seja, não matarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. E continua: não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Veja que o Emmanuel traz várias formas de interpretação desse não matarás, né? E ele faz um caminho de reflexão, né? Quando a gente pode matar o sonho de alguém, matar a esperança de alguém, acabar com o tempo das pessoas, tirando o tempo das pessoas, e veja o quanto ele traz de uma forma reflexiva, o quanto nós podemos ser mais produtivos, né, em relação àqueles que estão caminhando com a gente. Vamos lá, mais positivos, na verdade, né? Vamos lá, prosseguindo. Não extinguirás a afeição da alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Então, cada um de nós tem um propósito aqui. Cada um de nós tem um caminho a seguir. Nós não podemos olhar os outros com os nossos olhos, com as nossas intenções ou com as nossas vontades. Nós temos que respeitar, né, na verdade, um pouco do espaço do outro, da intenção dos outros. Né? Cada um tem o seu caminho. E vamos lá. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que reinteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem à estrutura e direções que variam ao infinito. Ou seja, respeitamos, né? Vamos respeitar a fé alheia, vamos respeitar as convicções alheias. Todos os caminhos levam a Deus, não é? E independente de crença, independente de convicções, todos os caminhos, um dia, inevitavelmente, vão levar ao nosso Criador, não é? Continuando. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente não matarás. Então veja como Emmanuel nos traz um conceito muito mais amplo sobre essa questão de não matarás, né? Ele tira da parte do matar a vida e traz para o convívio, para o cotidiano com as pessoas, fazendo a gente refletir como às vezes nós matamos, né, as intenções, as ideias, os anseios, né, os sonhos de outras pessoas com palavras muitas vezes negativas, que desestimulam. Né? Então que nós possamos sempre ser fonte, como já estudamos aqui, de luz, de incentivo, de positivismo, né, na vida das outras pessoas. Tá certo? Então, não matarás. Essa é a reflexão de hoje em relação a esse tema, né? É do livro Ceifa de Luz, editora FEB, né? Capítulo 25. Continuando. Ainda em relação a esse versículo, cumprimento da lei. E ele diz: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo, guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino ante o ensinamento de Moisés, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que muitos de nós, ao avaliarmos essa palavra de forma irreflexiva, vamos pensar apenas que Jesus veio confirmar tudo aquilo que Moisés disse. Né? Mas o que o Emmanuel vem nos falar sobre isso? Quais são as reflexões que ele nos traz? Vamos lá.
A lição, todavia, é bem mais profunda, é mais profunda, na verdade. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura de seu tempo para garfar novos tratados de revelação superior, empunhando o buril da razão ou o azorrague da crítica para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres. Mas compreendendo que o amor rege a justiça da criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão do próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Então veja, Jesus já possuía, como sempre possuiu, conhecimento suficiente para trazer àquela época já o que ele conhecia sobre ciência, filosofia, religião, enfim, ele podia invocar todo o conhecimento que ele possuía para trazer para aquele povo. Mas ele teve a sensibilidade, ele pôde perceber que tudo teria um momento oportuno para ele trazer, não é? Tudo teria um momento oportuno para as coisas virem, tudo a seu tempo. Então, respeitando ainda a transição que estava acontecendo da época de Moisés para aquele novo momento com a sua chegada, ele foi exemplificando a sua forma de demonstrar a doutrina, a lei, né? E ele veio mostrando com seus exemplos, né? Ele veio mostrando através das suas ações como deveriam as pessoas se comportar em relação ao próximo, em relação à sua vida, em relação aos seus sentimentos. E de vez de falar, ele exemplificou com a sua própria luz, respeitando, é claro, o momento de cada um. E todos sabemos que, mesmo assim, com todo esse cuidado, com todo esse tato que Jesus mostrou, ele foi muito criticado e muito perseguido, tanto que acabou sendo crucificado, né, por conta das suas obras. Porque ainda não era o momento das pessoas compreenderem com toda amplitude aquilo que Jesus veio nos falar, mas ele conseguiu deixar a sua mensagem, e como eu sempre digo, só lembramos dele até hoje, não pelo que ele disse, mas porque ele falou, viveu, ele vivenciou tudo aquilo que ele disse, ele foi nosso exemplo, não é? Então, sempre com muita cautela, e é assim que nós devemos nos espelhar. Nós temos que sim levar a palavra, nós temos que sim tentar mostrar o caminho que nós conhecemos para as outras pessoas, mas principalmente devemos fazer isso com o nosso exemplo, com a nossa conduta, evitando quebrar barreiras de forma abrupta, evitando quebrar culturas de forma abrupta, que a gente possa fazer isso realmente com nosso exemplo, de forma suave, como a doutrina prega. Né? Continuando, meus amigos, é por isso que da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora. Fosse subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos de sua época para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato que abdicava da lealdade à última hora, fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. Ou seja, Jesus, ele sabia identificar o que as pessoas possuíam de bom. E ele maximizava as coisas boas que as pessoas tinham, mostrando para elas o quanto elas eram importantes, né? Mostrando para elas que elas eram filhas de Deus e que elas tinham valor. Enquanto a maioria das pessoas daquela época, ainda hoje, não é, focam nos defeitos, focam nas atitudes equivocadas das pessoas, Jesus ia
naquilo, na joia da pessoa, naquilo que ela tinha de bom e ajudava daquela forma ele a construir, né, um interior melhor, a se ver de forma melhor, né? Então Jesus sabia trabalhar muito bem com as virtudes das pessoas, né? Vamos lá, continuando. E ainda aí, fundamentando nesse programa da ação-predicação. O que seria isso, ação-predicação, né? É a pessoalidade na ação, né? É dando predicado ao verbo, não é? Então, Jesus, fundamentado nessa ação vivida por ele mesmo, com o serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador. Qual é o verbo revelador? O amor, não é? Que a doutrina espírita, sem molhar a palavra do fel, do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos. Então vamos lá. É ainda aí, fundamentado nesse programa de ação-predicação, um serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador que é a doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens, e elegendo no sacrifício individual pelo homem comum a norma de felicidade legítima para solucionar na melhoria de cada um de nós o problema da regeneração da humanidade inteira. Esse texto é do livro Abrigo, de editora ID, do capítulo 16. Então vejam, Jesus fundamentou toda a sua obra nas suas próprias ações, como eu havia dito. E vai ser dessa forma, que o Consolador prometido, o nosso Evangelho, a doutrina espírita, deve agir dentro de nós. É isso que nós, que acreditamos no Espiritismo, devemos fazer. Agir pelo nosso exemplo, levando sempre a caridade como nosso lema principal, fraternidade, caridade para com o próximo, procurando sempre ver, o que os outros têm de bom para nos oferecer e dando sempre o nosso melhor. Claro que somos imperfeitos, claro que temos defeitos, mas nós temos muita coisa boa para dar para as pessoas. Então que nós possamos focar nisso, no nosso melhor e no melhor que as pessoas têm também como suas. Dando um pouco do nosso, como diz aqui, um pouco do nosso sacrifício individual, dando aquilo que realmente é nosso, um pouco do nosso esforço. Nós estudamos em outras aulas a importância de dar um pouco daquilo que é seu, e da pessoalidade às nossas ações. Ao invés de dar um material, que muitas vezes é o mais fácil, que nós possamos dar pessoalidade às nossas ações, uma ação com predicação. Então, que nós possamos seguir relembrando que ele não veio destruir a lei, mas sim fazê-la cumpri-la, e que nós possamos ser os seus prepostos no cumprimento dessa lei. Tá certo, meus amigos? Continuando. Vamos dar início agora, ainda nessa parte do Não Vim Destruir a Lei, uma pergunta do livro Consolador, a pergunta 353, tá certo? E a pergunta diz o seguinte: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. E ela diz o seguinte, vamos lá. O Espiritismo não pode guardar a pretensão. E aí olha que interessante, como o Espiritismo nos faz refletir que somos todos irmãos, que somos todos iguais, e é aquilo que eu disse, que tudo leva a Deus. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Porque, não é verdade, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz trechos da Bíblia. Tanto é que hoje nós estamos fazendo o que aqui? Estudando o Evangelho de Mateus, um texto bíblico, não é? Então, o Espiritismo não tem o condão de exterminar esse conhecimento, esses ensinamentos. Ao contrário, veio trazer uma nova forma de enxergar, uma nova forma de entender, de compreender todas essas passagens que Jesus nos deixou.
Então, isso é interessante. Isso é interessante porque nós, espíritas, temos isso bem delineado desde o início, né, que toda religião é importante, que Deus é um só e que todos estamos caminhando, independente da religião, em direção ao nosso Pai. Tá certo? A missão do Consolador, né, do Espiritismo, tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais. Ou seja, o importante é trabalhar, né, o espírito, em desenvolver a nossa alma e não definir quem está certo ou quem está errado, não é? Esclarecendo, ele continua, o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor. E onde é o templo do Senhor, meus amigos? Onde que é o templo do Senhor? Dentro dos nossos corações, lá está o verdadeiro templo. É nesse lugar aqui, dentro dos nossos corações, que tem que se operar a regeneração, não é? Onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe só um mestre, que é Jesus Cristo, né? Então vejam, Jesus é único, ele veio aqui para nos salvar a todos, somos todos irmãos, independente do que de interpretações que são dadas por algumas religiões, somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, e o Espiritismo tem isso de forma bem convicta, né? E sem preconceito algum em relação às outras religiões, e é assim que nós temos que continuar agindo, porque o intuito é sempre o progresso moral e não decidir quem está ou não com a razão. Tá certo, meus amigos? Continuando, então, vamos agora para o próximo versículo, né? Ainda no capítulo 5, versículo 18. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei até que tudo se realize. E aí eu fui atrás, né, para saber o que é iota, né? E aí eu tive duas informações. E alguns disseram que era uma letra grega que representava o I, né, para nós. E já encontrei também algum texto falando sobre ser um J, né? Mas o que se quer extrair daí, né? Bom, quando ele fala, pois amém vos digo, em verdade vos digo, até que passe o céu e a terra não passará uma só palavra, uma só letra da lei até que tudo se realize. Ou seja, a obra tem que ser concluída, né, para que possa realmente as coisas caminharem. Então, esse iota é realmente representando uma letra, né, do alfabeto grego da época. Tá certo? Vamos lá, continuando. O que o Emmanuel nos traz acerca dessa reflexão? Na presença do Cristo. Aí ele fala, mas também volta a falar um pouquinho sobre a ciência dos homens, né? E aí ele fala o seguinte, a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. É verdade, né? Hoje nós estamos num patamar científico que tudo que se pode ter e que o dinheiro pode pagar, a humanidade consegue, né? Em termos de conforto. Pelo menos até o que a gente consegue hoje imaginar, né? Vamos continuar. Vocês vão entender onde o texto quer chegar. Observou, e aí ele fala das ciências, diversas ciências, né? Tanto as ciências humanas como as exatas. Vamos lá. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através das leis compassivas e justas. Ou seja, a sociedade, através das suas leis, né, foram evoluindo ao ponto de perceber o desajuste da escravidão, criando leis que normatizassem tudo isso, como é o caso hoje aqui no Brasil, a CLT, né, que é uma forma de dar dignidade, né, aos trabalhadores de nosso tempo, né? Então, houve uma evolução da ciência jurídica nesse sentido, para trazer mais dignidade ao trabalhador.
Continuou. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Ou seja, ainda no ramo do direito, né, das ciências humanas, a sociedade evoluiu a tal ponto que conseguiu dar às mulheres o devido respeito e equilíbrio em relação aos homens, coisas que no passado era inimaginável, né? Então hoje as mulheres conseguem trabalhar, exercer profissões iguais às do homem, embora ainda exista algum tipo de diferença, a gente vê que isso é uma coisa que está sendo, barreiras que estão sendo quebradas, né, aos poucos, isso em razão da evolução das ciências humanas, né? Continuando. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa, né, onde fonte de informação. É lógico que hoje temos que ter sempre cuidado com essas fontes de informação, né, mas não deixa de ser uma evolução. Vamos nos imaginar nos séculos passados, onde as informações chegavam de forma tão difícil, né, tão demorada aos ouvidos das pessoas. Hoje nós temos acesso imediato a essas informações. Cabe a nós apenas ter o crivo, né, usando a razão, as reflexões para saber o que é verdadeiro ou não, né? Mas nós temos hoje realmente um acesso à informação muito melhor. Hoje em dia só não estuda, por exemplo, quem não quer, porque hoje nós temos condições de encontrar cursos gratuitos, né? Nós temos condições de encontrar cursos de aprimoramento em valores mais baixos do que o presencial. Então, hoje, ou seja, a ciência evoluiu a tal ponto que permite, né, a amplitude, né, a divulgação, né, a expansão desse conhecimento a todos que queiram. Vamos lá, continuando. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz, né? Então, antes os trabalhos realmente exigiam um esforço físico muito grande. Veio a ciência e trouxe a máquina a vapor, né? Que deu auxílio, né? Para aqueles que precisavam trabalhar e que tinham que expor sua força física ao ponto de esgotar suas energias. Então, a ciência trouxe tudo isso para nós também. Examinou o ensulamento dos cegos e administrou instrução adequada, ou seja, criou alfabetos próprios, né, códigos próprios, onde os cegos poderiam se comunicar, né? Então, ou seja, houve uma evolução também nessa parte. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Existe realmente muitas escolas nesse sentido, existem muitas prisões que têm esses projetos realmente que percebem a necessidade de construir, né, um ser diferente naquela pessoa que não teve tantas oportunidades. Então existe muitos, quando fala de delinquentes, imaginamos logo menores, né, delinquentes que têm acesso a alguns tipos de projetos para tentar se ressocializar. Então, existe também normas para isso, existem projetos para isso. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina, também fruto da evolução da ciência de modo geral, não é? Emocionou-se perante os feridos e doentes, desesperados, e inventou a anestesia. Né? Quantas pessoas no passado tinham que fazer cirurgia botando um graveto na boca para aguentar a dor, e hoje existe uma anestesia graças à ciência, graças à evolução científica, né? Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Hoje não existe distância, né? Qualquer pessoa que tenha condições de viajar e conhecer e rever seus parentes pode pegar um avião, um ônibus, um carro e chegar até o destino e matar essa saudade. Coisas que antigamente, às vezes os filhos saíam de casa e nunca mais voltavam, e quando voltavam os pais já estavam mortos, desencarnados, né? Enfim. Hoje não, hoje nós temos acesso graças à evolução tecnológica, não é? Analisou
o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o correio, o telégrafo, o rádio, a televisão, que as aproximam na direção de um só mundo. Ou seja, hoje nós temos acesso, como eu havia dito, à informação de modo geral, do mundo todo, né? Nós temos condições de sermos... temos uma mente globalizada, né? Com informações globalizadas graças à tecnologia que hoje nos oferece. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam na terra de ontem. Ou seja, apesar de tudo isso, apesar de toda essa evolução tecnológica, de todas essas facilidades, de todas essas possibilidades, de todas essas normas que igualaram as pessoas, os trabalhadores e as mulheres, apesar disso tudo, ainda aglomeram-se pessoas angustiadas na terra, né? Da mesma forma que acontecia no passado. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções, ou seja, não importa a classe social, o intelecto, elas estão em todos os níveis da sociedade. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientaram-se, abatidos à procura de pão. Qual é o pai que vai ficar equilibrado, tranquilo, tendo filhos para alimentar e sem ter recursos para isso? Então isso desestabiliza realmente, né? Uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento necessário, a fé necessária para continuar sua jornada. Continua. Foram despejados do teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Quantos não estão nessa situação, né, e que precisam de auxílio? Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. A pessoa, muitas vezes, ela não está só fisicamente das pessoas, mas ela está só emocionalmente, isoladas, né? Das pessoas que não as compreendem ou que não conseguem ter acesso ao seu sentimento ou não percebem, muitas vezes, a carência afetiva dessas pessoas que acabam, infelizmente, cometendo esse ato impensado de desatino, que, na verdade, não é o ato de tirar a vida, mas sim o ato de terminar com a dor, de terminar com aquele problema, acreditando que aquilo vai terminar, não é? Continuando. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam leve sorriso que os reconforte. Vejam que nada, em nenhuma das evoluções científicas, seja elas das ciências humanas, exatas, tecnológicas, são capazes de tocar esses corações ao ponto de aliviar suas dores. Envelheceram, sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência dos dias da provação e amargaram doloroso abandono. Quantos não há nessa situação que criaram seus filhos com as suas possibilidades, os recursos que possuíam, mas que com todo amor lhe deram educação, carinho, atenção e que hoje amargam solitários num asilo, por exemplo, não é? Nada desses recursos irá tocar esses corações. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Muitas vezes não existe recursos financeiros para que uma família cuide dessas pessoas e acabam abandonando esses entes queridos à própria sorte. Transviaram-se do pretérito, e olha que reflexivo isso, né? Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. E aí trazendo, né, a reflexão daqueles que nascem com algumas mazelas, frutos, muitas vezes, de encarnações pretéritas, né, e que precisam de ajuda. Se em outro momento eles eram autossuficientes, por não terem, talvez, dado o devido valor ao corpo, ao que possuíam, hoje
vêm em dependência de outras pessoas, necessitando dessa cooperação para continuar sua jornada. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam nos últimos sonhos da existência cadaverizados do esquife do próprio peito. Ou seja, muitos partem, muitos desencarnam, e aqui nós podemos ver que a morte, que ele faz referência aqui, é a morte do espírito, exemplificando a morte do espírito que nunca viveu, que nunca conseguiu se livrar, na verdade, de sonhos que não foram concluídos, de apegos que teve aqui na Terra, e que muitas vezes passam dessa passagem para outra, e nós somos exatamente a mesma pessoa quando nós vamos para outro caminho, né? E lá não conseguimos ainda compreender o que deixamos de fazer aqui. Por quê? Porque nós nos dedicamos a não trabalhar, a não construir o espírito como deve ser, a não elevar a moral como deve ser. E quando passamos para o outro lado, temos dentro de nós, na verdade, o jazido dentro dos nossos corações, do arrependimento, daquilo que deixamos de fazer, né? Então, despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizado no esquife do próprio peito, né? Continuando. Abraçaram tarefas de bondade e ternura, e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas, né? Realmente, quantas mães não há nessa situação, né? Que às vezes nem são mães do ponto de vista genético, não são mães, não foram genitoras das crianças, mas que com tanta bondade, com tanta ternura, eles abraçam, elas adotam, criam crianças que elas, em tese, não precisariam criar, não eram de sua responsabilidade, mas elas assumem essa responsabilidade, né? E cuidam, e amam, e formam pessoas, né? À custa de muita dor, de muita fadiga, de muito choro, mas com muito sacrifício, né? Mas que conduzem os seus filhinhos, que alimentam, como disse, às custas de muita lágrima, de muita dor. Então, pessoas que realmente se dedicam a fazer essa bondade de bom grado, né? Gemem, existem aqueles que gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, e aí é que vem a reflexão final do Emmanuel, para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no tope do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Amai ao próximo como a vós mesmos. Então, vejam que a ciência, ela se sensibiliza, a sociedade evolui, ameniza alguns comportamentos, mas o coração das pessoas, elas têm que ser tocadas individualmente por todos nós. Cabe a nós, filhos de Deus, cristãos, espíritas, olharmos para esses corações, olharmos para essas dores ocultas, para esses infortúnios ocultos e fazermos a nossa parte. Quanto dessas pessoas, desses exemplos que nós relatamos aqui, não vieram à mente de vocês como lembranças de pessoas que talvez nós já tenhamos ajudado ou que nós poderíamos ter ajudado? Acho que com certeza todos nós conseguimos lembrar dessas pessoas, não é? E nem toda a ciência do mundo vai ser capaz. E veja o momento que nós estamos vivendo hoje, gente. Veja esse momento de pandemia que nós estamos vivendo hoje. A lei de destruição que chegou com algum objetivo, que é fazermos refletir sobre isso. A pessoa com os maiores recursos financeiros, com o maior conforto financeiro, talvez não consiga vencer essa doença. Né? Não é o dinheiro, é uma doença que trouxe para todos nós um equilíbrio social.
né, onde colocou todos no mesmo nível. Ah, Nelson, mas tem pessoas que têm condições de pegar uma UTI aérea e ir embora e se tratar, sim, mas isso não é garantia de que ela irá superar essa doença. Ou mesmo que se superando, com certeza reflexões vão vir desse momento. Então, qual é o chamado aqui do Emmanuel? Nós somos os responsáveis por todos esses corações que sofrem. Ao nosso lado, existem aos montes de pessoas que podem ser auxiliadas por nós, que precisam apenas da nossa atenção, né? E muitas vezes a gente deixa isso passar despercebido, né? Mas isso claro, é fruto do nosso desenvolvimento. Nós vamos continuar evoluindo e nós vamos compreendendo isso de forma mais facilmente com o decorrer da nossa caminhada, né? Que possamos estar atentos sobre tudo isso. E aí ele finaliza nesse texto do Reformador, dizendo o seguinte: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estais diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus, a única e imutável, não é verdade, meus amigos? Então, que a gente possa refletir sobre isso. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje estudando, já temos essa semente germinando bem forte, mas pensemos um pouco das oportunidades que perdemos e que poderiam ter sido feitas de forma diferente, e isso eu falo por mim também, né, que por vezes me vejo refletindo que eu poderia ter agido de forma diferente com determinada pessoa ou outra pessoa qualquer, na oportunidade que me foi dada de auxiliar, né? Nós somos muito preocupados com a nossa vida cotidiana. Por isso que eu falei para vocês hoje, ao início da prece, que nós esquecêssemos um momento somente, dos nossos problemas. Que nós chegássemos aqui para que nós possamos refletir. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Nós temos que aprender a viver um pouco o nosso presente, olhar ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que chegam junto de nós, para que a gente possa compreender as suas necessidades e, em podendo ajudar, sempre nos estendermos uma mão, não é? Então, é uma reflexão bonita do Emmanuel. Eu encerro aqui, né, o estudo de hoje, agradecendo vocês, né, como sempre, pela presença, né, pela paciência, agradecendo pelos comentários que vocês sempre vão deixando. Então, é assim que nós encerramos hoje também, com uma prece muito, muito grata, né, porque esse estudo realmente me trouxe muita felicidade em fazer. Então, encerrando, elevando o nosso pensamento, mais uma vez, Senhor, a Ti, vamos agradecer cada oportunidade que o Senhor nos dá de servir. Cada irmão que chega próximo de nós e que nos possibilita exercitar esse amor tão sonhado por todos nós e que ainda temos dificuldade de compreender. Que possamos, Pai amado, estar atentos a cada uma dessas oportunidades e possamos abraçar verdadeiramente cada irmão com nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, desejando a todos eles o progresso que eles merecem. Dando auxílio material, sim, mas que nosso auxílio moral, a forma como nós fazemos isso, seja sempre embelezados pelo seu amor, pelos seus sentimentos. Abençoa, Pai querido, a todos nós que estamos aqui hoje, que possamos ter um final de noite tranquilo com a nossa família e que os bons espíritos sejam sempre nossas melhores companhias. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, muito obrigado. Mais uma vez peço que deixe os seus comentários, deixe as suas sugestões. Vamos juntos caminhando nesse estudo, tá joia? Até a próxima, meus irmãos.